José do Egito, do poço ao palácio. Há mais de 3.700 anos, nas terras áridas de Canaã, onde o sol escaldante desenhava sombras longas sobre colinas pedregosas e vales secos, desenrolou-se uma das histórias mais extraordinárias já registradas. Uma história de traição e redenção, de sofrimento e glória, de um plano divino tecido através das escolhas humanas mais improváveis. Esta é a história de José, filho de Jacó, cujo nome ecoaria através dos séculos como testemunho de que mesmo nos momentos mais sombrios, quando tudo parece perdido, há um propósito maior sendo cumprido. Parte 1. O jovem sonhador. Nas planícies onduladas de Hebrom, entre tendas de pele de cabra costuradas com fios grossos e sustentadas por estacas de madeira de acácia, vivia Jacó com sua grande família. O patriarca possuía vastos rebanhos de ovelhas e cabras que se espalhavam pelas colinas como nuvens brancas e marrons sobre a terra ressecada. O cheiro de fumaça de lenha misturava-se ao aroma de pão sendo assado em pedras quentes, enquanto o som dos balidos dos animais ecoava constantemente pelo acampamento. Entre os 12 filhos de Jacó, havia um jovem de 17 anos chamado José. Seus olhos escuros brilhavam com inteligência, e seu porte era diferente dos irmãos mais rústicos, acostumados ao trabalho pesado nos campos. José era filho de Raquel, a esposa amada de Jacó, que havia morrido ao dar à luz seu irmão mais novo, Benjamim. Talvez por isso, ou talvez pela personalidade única do rapaz, Jacó o amava de forma especial, evidente e até imprudente. Um dia, Jacó mandou fazer para José uma túnica especial. Não era a veste simples e curta que os pastores usavam para trabalhar nos campos pedregosos. Era uma túnica longa, que ia até os tornozelos, tecida com fios de lã tingidos em cores vibrantes, púrpura, carmesim, azul celeste e dourado. As mangas eram longas, chegando até os pulsos. Era uma roupa nobre, uma vestimenta de príncipe, não de trabalhador. Cada vez que José caminhava pelo acampamento usando aquela túnica, ela esvoaçava ao vento como uma bandeira proclamando o favoritismo de seu pai. Os irmãos de José viam aquilo. Rúben, o primogênito, que deveria ter a honra. Simeão e Levi, fortes e impetuosos. Judá, de olhar calculista. E os outros, todos queimados pelo sol do deserto, com mãos calejadas de trabalho duro, observavam José com aquela túnica colorida e sentiam o ódio crescer como erva daninha em seus corações. Quando José se aproximava, eles viravam o rosto. Quando ele falava, respondiam com rispidez. Não conseguiam sequer cumprimentá-lo com paz. Mas havia algo mais perturbador do que a túnica. José tinha sonhos. Certa manhã, após a família ter tomado café da manhã com pão, queijo de cabra e tâmaras, José reuniu seus irmãos sob a sombra rala de um tamargueiro retorcido pelo vento. Seus olhos brilhavam com entusiasmo enquanto contava. Ouçam o sonho que tive. Estávamos no campo, amarrando feixes de trigo. De repente, meu feixe se levantou e ficou em pé, ereto e firme. Então os feixes de vocês se aproximaram e se curvaram diante do meu. O silêncio que se seguiu foi pesado como uma pedra. Os irmãos se entreolharam, os rostos endurecendo. Finalmente, um deles explodiu. Você está dizendo que vai reinar sobre nós? Que vamos nos curvar diante de você? O ódio que já existia se transformou em algo mais denso, mais perigoso. Mas José, em sua juventude e talvez ingenuidade, teve outro sonho. Desta vez, sonhou que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. Quando contou este sonho, até Jacó o repreendeu. Que sonho é esse? Você está dizendo que eu, sua mãe e seus irmãos nos curvaremos até o chão diante de você. Mas mesmo repreendendo, Jacó guardou aquelas palavras em seu coração, ponderando o significado daquelas visões. Os irmãos, porém, não ponderaram. Eles ferviam de inveja e ressentimento. Cada olhar para José era uma fagulha que alimentava o fogo do ódio. Parte 2. A traição e o poço. Semanas se passaram. Os pastos próximos ao acampamento de Jacó haviam sido consumidos pelos rebanhos, e os irmãos de José partiram em busca de novas pastagens. Viajaram cerca de 80 quilômetros ao norte, até os campos de Siquém, levando consigo centenas de ovelhas e cabras. Dias depois, na tenda de Jacó, o patriarca chamou José. Meu filho, seus irmãos estão apacentando os rebanhos em Siquém. Quero que você vá até lá, veja como eles estão, como está o rebanho, e me traga notícias.
José vestiu sua túnica colorida, calçou suas sandálias de couro e partiu. A jornada era longa. Ele atravessou vales secos onde apenas arbustos espinhosos cresciam entre as rochas. Subiu colinas de onde podia ver a vastidão da terra prometida, com suas oliveiras retorcidas e figueiras solitárias. O calor do meio-dia era sufocante, e José cobria a cabeça com um pano para se proteger do sol implacável. Ao chegar em Siquém, não encontrou seus irmãos. Um homem que encontrou nos campos lhe disse: eles partiram daqui. Ouvi-os dizendo que iriam para Dotã. José continuou sua jornada por mais 20 quilômetros, até avistar ao longe as tendas de seus irmãos montadas perto de um poço. Do alto de uma colina, sob o sol escaldante do fim da tarde, os irmãos o viram chegando. Mesmo à distância, a túnica colorida era inconfundível, brilhando como uma ferida aberta na paisagem árida. Lá vem o sonhador, disse um deles, cuspindo as palavras com amargura. Sentados em círculo sobre pedras e tapetes gastos, eles começaram a conspirar. Vamos matá-lo, sugeriu alguém. Joguemos seu corpo em um desses poços secos e diremos ao pai que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será de seus sonhos. Mas Rubem, o mais velho, sentiu um peso na consciência. Não derramem sangue, disse ele. Joguem-no naquele poço ali, mas não ponham as mãos nele. Secretamente, Rubem planejava resgatá-lo depois e devolvê-lo ao pai. Quando José finalmente chegou ao acampamento, sorrindo e cumprimentando seus irmãos, foi recebido não com abraços, mas com violência. Mãos ásperas o agarraram. José gritou, confuso e aterrorizado: o que estão fazendo? Sou seu irmão. Mas eles não ouviram. Arrancaram-lhe a túnica colorida com raiva, rasgando a bela vestimenta. José lutou, mas eram muitos contra um. Arrastaram-no até a borda de um poço antigo, há muito tempo seco. Era uma cisterna cavada na rocha, com cerca de 10 metros de profundidade, suas paredes ásperas cobertas de musgo ressecado e pedras soltas. E eles o lançaram ali dentro. José caiu pesadamente no fundo, a respiração saindo de seus pulmões com o impacto. Levantou-se cambaleante, as mãos arranhadas, o corpo dolorido. Olhou para cima e viu o círculo de luz acima, os rostos de seus irmãos olhando para baixo sem expressão. Por favor, ele gritou, sua voz ecoando nas paredes úmidas da cisterna. Por que estão fazendo isto? Tirem-me daqui. Por favor. Mas eles se afastaram da borda. José ouviu suas vozes se distanciando, ouviu risos, ouviu o som de algo sendo preparado para comer. Eles simplesmente se sentaram para fazer uma refeição, enquanto os gritos abafados de José vinham do poço como um lamento distante. As horas passaram. A tarde deu lugar ao crepúsculo. José, sentado no fundo frio e escuro do poço, chorou. Chorou pela traição, pela dor, pelo medo. As estrelas começaram a aparecer naquele círculo distante acima de sua cabeça, as mesmas estrelas que, em seu sonho, se curvavam diante dele. Agora, ele estava no fundo de um poço, abandonado por aqueles que deveriam protegê-lo. Parte 3. Vendido como escravo. Ao longe, o som de chocalhos e o balar de camelôs anunciaram a chegada de uma caravana. Os irmãos levantaram os olhos e viram mercadores ismaelitas descendo pela estrada empoeirada rumo ao Egito. Os camelôs balançavam sob o peso de seus carregamentos, resina aromática, bálsamo e mirra, destinados aos mercados egípcios. Judá teve uma ideia. De que nos adianta matar nosso irmão e esconder seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Assim não poremos nossas mãos nele, pois é nosso irmão, nossa própria carne. Os outros concordaram, afinal, lucrariam com a venda e ainda se livrariam de José. Puxaram José do poço. Ele subiu cambaleante, piscando sob a luz do fim de tarde, o corpo coberto de arranhões e poeira. Por um momento, acreditou que haviam mudado de ideia, que o libertariam. Mas então viu os mercadores se aproximando, seus rostos queimados pelo sol do deserto, suas roupas manchadas pela viagem longa. Não, José gritou, compreendendo. Não façam isso. Sou filho de Jacó. Sou seu irmão. Mas correntes de ferro foram amarradas em seus pulsos. Os ismaelitas pesaram 20 moedas de prata, o preço de um escravo jovem e saudável, e as colocaram nas mãos gananciosas dos irmãos. José foi puxado, lutando e gritando, amarrado junto aos camelôs. Rubem, Judá, Simeão,
Por favor, não me abandonem. Suas súplicas se perderam no vento enquanto a caravana partia, levantando nuvens de poeira avermelhada. José olhou para trás, vendo seus irmãos ficarem cada vez menores no horizonte, até desaparecerem completamente. À frente, uma jornada de centenas de quilômetros pelo deserto do Sinai o aguardava, rumo à terra do Egito, rumo ao desconhecido, rumo à escravidão. Os irmãos pegaram a túnica colorida de José, mataram um cabrito e mergulharam a veste em seu sangue. Levaram-na a Jacó e disseram: encontramos isto. Vê se é a túnica de teu filho ou não. Jacó reconheceu a túnica imediatamente. Seus joelhos fraquejaram. Rasgou suas próprias vestes, colocou pano de saco sobre seu corpo e chorou amargamente. É a túnica de meu filho. Um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo: descerei ao sepulcro lamentando por meu filho. E Jacó chorou por José como se chora pelos mortos. Parte 4. No Egito, a casa de Potifar. Após semanas de viagem sob o sol escaldante, a caravana finalmente chegou ao Egito. José, exausto e traumatizado, foi arrastado através de portões imensos, entrando em um mundo completamente diferente de tudo que conhecera. O Egito era uma terra de maravilhas e contrastes. Colunas gigantescas erguiam-se em direção ao céu, cobertas com hieróglifos coloridos que contavam histórias de deuses e faraós. Palácios de pedra calcária branca brilhavam sob o sol. O rio Nilo, largo e majestoso, cortava a terra como uma faixa verde em meio ao deserto dourado. Nas suas margens, campos de papiro balançavam ao vento, e camponeses trabalhavam em campos irrigados onde cresciam trigo, cevada e linho. José foi levado ao mercado de escravos. Ali, sob tendas de lona, homens e mulheres de diversas nações eram exibidos como mercadorias. O ar cheirava a suor, medo e especiarias. Compradores circulavam, examinando dentes, músculos, verificando a saúde de cada escravo. Foi então que Potifar chegou. Ele era capitão da guarda do faraó, um homem alto e imponente, vestido com linho branco impecável e sandálias de couro fino. Um colar de ouro pendia em seu peito, símbolo de sua posição elevada. Seus olhos experientes examinaram José, viu um jovem forte, saudável, com olhos inteligentes apesar do desespero visível. Potifar comprou José e o levou para sua casa. A residência de Potifar era magnífica. Localizada em uma área nobre da cidade, era construída em torno de um pátio central com uma piscina retangular cercada por colunas pintadas. Jardins exuberantes cresciam ali, com palmeiras, sicomoros e flores perfumadas. Quartos frescos, com pisos de pedra polida, davam para o pátio. As paredes eram decoradas com pinturas de cenas do Nilo, aves e peixes coloridos. José começou como o mais baixo dos servos. Suas mãos, acostumadas a cuidar de ovelhas, agora carregavam água, limpavam pisos, serviam as mesas. Mas algo em José era diferente. Mesmo na escravidão, mesmo na dor de ter sido traído e vendido, José não se entregou à amargura. Ele trabalhava com excelência, com honestidade, com uma integridade que chamava a atenção. E Deus estava com ele. Tudo o que José fazia prosperava. As tarefas que lhe eram confiadas eram cumpridas perfeitamente. Ele aprendeu rapidamente a língua egípcia, os costumes, as leis. Potifar começou a notar. Aquele jovem hebreu não era um escravo comum. Havia sabedoria em seus conselhos, eficiência em sua administração. Gradualmente, José foi recebendo responsabilidades maiores. De servo das tarefas básicas, foi promovido a supervisor dos outros escravos. Depois, tornou-se administrador dos bens de Potifar. Finalmente, Potifar confiou a José tudo o que possuía. A casa prosperava sob a gestão de José. Os negócios multiplicavam. Os celeiros estavam sempre cheios. Potifar não precisava se preocupar com nada, exceto escolher o que comeria. Todo o resto estava nas mãos competentes de José. Parte 5. A falsa acusação. Mas o sucesso de José atraiu outra atenção. A esposa de Potifar era uma mulher egípcia de grande beleza. Seus olhos eram delineados com col negro, seu cabelo negro brilhante emoldurava seu rosto. Ela usava joias de ouro e prata, e vestidos de linho fino que revelavam suas formas.
Acostumada a ter tudo o que desejava, ela começou a fixar seus olhos em José. José era jovem, forte, bem apessoado. Havia nele uma dignidade que o diferenciava. Dia após dia, enquanto José administrava a casa, ela o observava. Então começou a seduzi-lo. Deita-te comigo, ela dizia, suas palavras ungidas com perfume e promessas. José recusava. Meu senhor confiou em mim tudo o que tem nesta casa, ele respondia, desviando o olhar com respeito. Ele não me negou coisa alguma, exceto você, porque é sua esposa. Como poderia eu cometer tamanha maldade e pecar contra Deus? Mas ela não desistia. Dia após dia, insistia. José evitava estar sozinho com ela, desviava-se de seus caminhos, mantinha distância. A rejeição constante transformou o desejo dela em obsessão e a obsessão em raiva. Um dia, a casa estava vazia. Os servos haviam saído, havia uma festa na cidade, e José precisava buscar alguns documentos em um dos quartos internos. Ela o esperava ali. Quando José entrou, ela o agarrou pelo manto. Deita-te comigo, exigiu, suas unhas se cravando no tecido. José recuou violentamente, mas ela segurava firme. Ele se soltou bruscamente, deixando o manto em suas mãos, e fugiu da casa, correndo em direção ao pátio. Humilhada, enfurecida pela rejeição, ela segurou o manto nas mãos trêmulas de raiva. E planejou sua vingança. Quando os servos voltaram, ela gritou, vejam! Aquele hebreu que meu marido trouxe entrou aqui para me desonrar. Mas quando gritei por socorro, ele fugiu deixando o manto comigo. Quando Potifar chegou em casa à noite, cansado de seu dia servindo ao faraó, sua esposa correu até ele com lágrimas nos olhos, segurando o manto de José. Aquele escravo hebreu que você tanto confia tentou me violentar. Só não conseguiu porque gritei. A fúria tomou conta de Potifar. Não fez perguntas. Não ouviu defesas. José foi arrastado imediatamente à prisão, não uma prisão comum, mas a prisão do rei, onde eram mantidos os prisioneiros do próprio faraó. E assim, o homem íntegro, o servo fiel que recusará pecar, foi lançado em uma masmorra. Parte 6. Na prisão. A prisão era um lugar sombrio. Construída com blocos enormes de pedra, tinha pequenas janelas próximas ao teto por onde mal entrava luz. O cheiro de umidade, mofo e humanidade amontoada permeava o ar. Prisioneiros gemiam em celas escuras. Correntes tilintavam. Guardas passavam com tochas, suas sombras dançando nas paredes úmidas. José foi jogado em uma cela. Sentou-se no chão frio de pedra, as costas contra a parede áspera. Pela segunda vez em sua vida, estava no fundo de um poço, desta vez, um poço feito de pedra, ferro e injustiça. Poderia ter se entregado ao desespero. Poderia ter amaldiçoado Deus, questionado porque um homem fiel sofria tais provações. Traído pelos irmãos. Vendido como escravo. Acusado falsamente. Preso injustamente. Mas José não o amaldiçoou. E Deus não o abandonou. O carcereiro-chefe, um homem endurecido por anos administrando aquela prisão sombria, começou a notar algo em José. Havia honestidade em seus olhos. Paz em seu semblante, mesmo naquele lugar de desespero. Sabedoria em suas palavras. Gradualmente, assim como havia acontecido na casa de Potifar, José recebeu responsabilidades. Primeiro pequenas tarefas. Depois, a supervisão de outros prisioneiros. Finalmente, o carcereiro confiou a José a administração de toda a prisão. Tudo prosperava sob suas mãos, e o carcereiro não precisava se preocupar com coisa alguma. Um dia, 2 novos prisioneiros chegaram, homens importantes que haviam ofendido o faraó. Um era o copeiro-chefe, responsável por servir vinho ao rei e garantir que não fosse envenenado. O outro era o padeiro-chefe, que preparava o pão para a mesa real. Haviam sido acusados de alguma ofensa contra o faraó e jogados naquela prisão enquanto seus casos eram investigados. José foi designado para servi-los. Certa manhã, José entrou na cela deles e notou que ambos tinham expressões perturbadas, rostos pesados de preocupação. Por que estão com aparência tão triste hoje? Perguntou. Tivemos sonhos, responderam, e não há quem os interprete. José respondeu com humildade, não pertencem a Deus as interpretações? Contei-me os sonhos. O copeiro contou primeiro. Em meu sonho, havia uma videira com 3 ramos. Ela brotou, floresceu,
e seus cachos produziram uvas maduras. A taça de Faraó estava em minha mão. Peguei as uvas, espremi-as na taça e a coloquei na mão de Faraó. José respondeu: os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó o tirará daqui e o restaurará ao seu cargo. Você voltará a colocar a taça na mão de Faraó como costumava fazer. O rosto do copeiro iluminou-se de esperança. José continuou: mas quando tudo estiver bem com você, lembre-se de mim. Mencione-me a Faraó e tire-me desta prisão. Fui sequestrado da terra dos hebreus, e aqui também não fiz nada para merecer ser jogado nesta masmorra. O padeiro, vendo que a interpretação havia sido favorável, também contou seu sonho. Eu tinha 3 cestos de pão branco sobre minha cabeça. No cesto de cima havia todo tipo de assados para o Faraó, mas as aves os comiam. José ficou sério. Sua voz era gentil mas clara: os 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó o tirará daqui, pendurará você em uma árvore, e as aves comerão sua carne. 3 dias depois, era o aniversário de Faraó. Houve grande festa no palácio. E aconteceu exatamente como José havia profetizado. O copeiro foi restaurado ao seu cargo, servindo novamente a taça de vinho ao rei. O padeiro foi executado. Mas o copeiro, absorvido novamente pelos prazeres e responsabilidades da corte, esqueceu-se completamente de José. E José permaneceu na prisão. 2 anos passaram. 730 dias. José continuou fiel, trabalhando, servindo, esperando. Não em uma espera passiva de desespero, mas em uma espera ativa de fé. Porque José aprenderá algo profundo através de suas provações. Deus tinha um plano. E quando Deus tem um plano, nenhuma traição, nenhuma mentira, nenhuma prisão pode impedi-lo. Parte 7. Os sonhos de Faraó. O palácio de Faraó erguia-se majestoso às margens do Nilo. Suas colunas colossais sustentavam tetos pintados com estrelas douradas sobre fundo azul. Pátios imensos eram guardados por estátuas de esfinges e deuses egípcios. Jardins suntuosos cercavam piscinas de lótus, onde peixes coloridos nadavam entre as raízes das plantas aquáticas. Em seus aposentos privativos, decorados com ouro e lápis-lazuli, Faraó dormia em uma cama coberta com linho fino. Mas naquela noite, seu sono foi perturbado por sonhos. No primeiro sonho, ele estava às margens do Nilo. De repente, 7 vacas gordas, lustrosas e saudáveis, subiram do rio e pastavam entre os juncos verdes. Logo em seguida, outras 7 vacas, magras, feias e ossudas como ele nunca havia visto no Egito, também subiram do rio. E as vacas magras devoraram as vacas gordas. Mas mesmo depois de comê-las, continuavam tão magras quanto antes. Faraó acordou sobressaltado, o coração batendo forte. Acalmou-se, bebeu água, voltou a dormir. E sonhou novamente. Desta vez, viu 7 espigas de trigo crescendo em uma única haste, espigas cheias, saudáveis, douradas. Então, 7 espigas mirradas, queimadas pelo vento oriental, brotaram depois delas. E as espigas mirradas engoliram as espigas cheias. Faraó acordou novamente. A aurora começava a clarear o céu através das cortinas de linho. Mas a angústia pesava em seu peito. Ele sabia, sentia, que aqueles sonhos tinham significado. Pela manhã, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito. Eles vieram com suas vestes cerimoniais, seus amuletos e pergaminhos. Faraó contou os sonhos. Os magos consultaram suas tábuas, fizeram seus encantamentos, deliberaram entre si. Mas nenhum conseguia interpretá-los satisfatoriamente. Foi então que o copeiro-chefe, servindo vinho ao Faraó, teve um súbito despertar de memória. Hoje me lembro de minhas faltas, exclamou. E contou sobre o tempo que passou na prisão, sobre o jovem hebreu que interpretara corretamente os sonhos dele e do padeiro. Traga-me esse homem imediatamente, ordenou o Faraó. Parte 8. Diante do rei. Mensageiros correram até a prisão. José estava em sua cela, vestindo a roupa simples e gasta de um prisioneiro. Guardas o tiraram às pressas, levaram-no para se banhar, barbearam sua barba crescida, deram-lhe roupas limpas. Tudo aconteceu tão rapidamente que José mal teve tempo de processar o que estava ocorrendo.
Então ele se viu sendo levado através dos corredores imensos do palácio, passando por colunas que se erguiam como árvores de pedra, seus pés descalços pisando em pisos polidos de alabastro. Guardas com lanças e escudos ladeavam seu caminho. Cortesãos de vestes luxuosas o observavam com curiosidade. Finalmente, foi introduzido na sala do trono. Era uma visão impressionante. O teto alto era sustentado por fileiras de colunas decoradas com cenas da vida e conquistas de Faraó. Incenso queimava em braseiros dourados, enchendo o ar com fragrância de mirra e canela. Oficiais da corte, vestidos com linho branco impecável e joias de ouro, alinhavam-se de ambos os lados. E no trono, elevado sobre uma plataforma, estava Faraó. Ele usava a coroa dupla do Alto e Baixo Egito, branca e vermelha. Um cetro estava em uma mão, o mangual na outra, símbolos de seu poder absoluto. Seu colar de ouro maciço brilhava contra o peito nu, bronzeado pelo sol. Seus olhos, delineados com col, fixaram-se em José com intensidade. José prostrou-se até o chão, conforme o protocolo exigia. Levante-se, disse Faraó. Sua voz ecoou pela grande sala. Tive um sonho, e ninguém pode interpretá-lo. Mas ouvi dizer que quando você ouve um sonho, pode interpretá-lo. José levantou-se. Ali estava ele, diante do homem mais poderoso do mundo conhecido. Um prisioneiro, um escravo, um estrangeiro. Mas José não buscou crédito para si. Em vez disso, respondeu com humildade que desarmou a todos os presentes. Não está em mim. Mas Deus dará resposta de paz a Faraó. Faraó então narrou seus sonhos detalhadamente. As 7 vacas gordas devoradas pelas magras. As 7 espigas cheias consumidas pelas mirradas. Toda a corte ficou em silêncio, aguardando. José respirou fundo. Não era sua sabedoria, mas a revelação divina. Então falou com clareza e autoridade. Os 2 sonhos de Faraó são um só. Deus revelou a Faraó o que está para acontecer. As 7 vacas gordas e as 7 espigas cheias representam 7 anos. As vacas magras e as espigas mirradas também representam 7 anos. Virão 7 anos de grande abundância em toda a terra do Egito. Depois virão 7 anos de fome severa. A abundância será esquecida na terra por causa da fome que se seguirá, pois será extremamente severa. O sonho foi duplicado porque a questão está firmemente decidida por Deus, e ele o fará em breve. O salão permaneceu em silêncio absoluto. Todos processavam as palavras. 7 anos de fartura. 7 anos de fome. Era uma revelação assustadora, mas tinha o peso da verdade. José continuou, agora não apenas interpretando, mas aconselhando, que Faraó procure um homem criterioso e sábio e o coloque sobre a terra do Egito. Nomeie oficiais sobre a terra para arrecadar um quinto de toda a colheita durante os 7 anos de abundância. Esse alimento será armazenado como reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja devastada pela fome. Faraó olhou para José por um longo momento. Depois consultou seus conselheiros com o olhar. Finalmente, voltou-se para toda a corte e declarou: poderíamos encontrar alguém como este, em quem está o Espírito de Deus. Então Faraó disse a José: já que Deus lhe revelou tudo isto, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você estará sobre minha casa, e todo o meu povo se submeterá às suas ordens. Somente no trono serei maior que você. Parte 9. Do prisioneiro ao governador. O que aconteceu a seguir foi como um sonho dentro da realidade. Faraó tirou de seu próprio dedo o anel com o selo real, um objeto de poder imenso, pois autorizava decretos e documentos em nome do próprio rei, e o colocou no dedo de José. Mandou vesti-lo com roupas de linho finíssimo, branco como nuvem, tecido com uma perfeição que apenas os egípcios sabiam alcançar. Colocaram em seu pescoço um colar de ouro maciço, pesado e magnífico. Faraó proclamou: seu nome será Zafenate-Paneia, que significava Deus fala e ele vive em egípcio. E deu-lhe por esposa Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, uma das famílias mais nobres do Egito. José foi colocado no segundo carro do reino. Enquanto era levado pelas ruas da capital, arautos corriam à frente gritando: abram caminho. Prestem homenagem. O povo se ajoelhava ao ver passar aquele jovem, que há poucas horas era um prisioneiro, agora vestido como príncipe, com autoridade sobre toda a terra do Egito. José tinha 30 anos.
Havia passado 13 anos, 13 longos anos, entre a escravidão e a prisão. 13 anos de provação, de aprendizado, de formação de caráter. E agora, em um único dia, Deus o elevara do calabouço ao trono. José não perdeu tempo. Viajou por todo o Egito, organizando a coleta e armazenamento de grãos. Durante os 7 anos de abundância, as colheitas foram tão fartas que José mandou construir imensos celeiros em todas as cidades. O trigo era armazenado em quantidades tão vastas que pararam de medir, era como a areia do mar, sem medida. José também teve 2 filhos com Asenate. Ao primeiro, chamou Manassés, que significa Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo, chamou Efraim, que significa Deus me fez frutificar na terra da minha aflição. Então, exatamente como José havia profetizado, os 7 anos de abundância terminaram. E veio a fome. Parte 10, o reencontro. A fome não atingiu apenas o Egito. Espalhou-se por toda a região, Canaã, Arábia, Síria. Os campos secaram. As colheitas falharam. O gado morria. As pessoas começaram a passar fome. Mas no Egito, graças à previsão e planejamento de José, havia alimento em abundância nos celeiros reais. Pessoas de todas as nações vinham comprar trigo. Em Canaã, na tenda de Jacó, agora um ancião de cabelos brancos, a situação era desesperadora. Mas ele ouviu que havia trigo no Egito. Reuniu seus 10 filhos mais velhos, manteve Benjamim em casa, com medo de perder também seu filho mais novo, e disse: Desçam ao Egito e comprem alimento para nós, para que possamos viver e não morrer. A jornada foi longa e difícil. Quando finalmente chegaram à capital egípcia, foram direcionados ao palácio, pois todas as vendas de grão eram supervisionadas pelo próprio governador. Os irmãos entraram na sala de audiência. José estava sentado em uma plataforma elevada, vestido como um príncipe egípcio. Sua cabeça estava raspada ao estilo egípcio. Seus olhos estavam contornados com maquiagem. Ele falava egípcio através de um intérprete. Quando os irmãos se aproximaram, prostraram-se com o rosto no chão diante dele, exatamente como José havia sonhado há mais de 20 anos. José os reconheceu imediatamente. Seu coração saltou no peito. Ali estavam eles, Rúben, Simeão, Judá, todos. Mais velhos, envelhecidos pelo tempo e trabalho, mas indubitavelmente seus irmãos. Aqueles que o haviam odiado, vendido, mentido sobre sua morte. Mas eles não o reconheceram. Como poderiam? Esperavam que José, se ainda vivo, fosse um escravo em algum canto esquecido. Nunca imaginariam que aquele nobre egípcio, falando em língua estrangeira e vestido com toda a pompa do poder, fosse o irmão que haviam vendido. José decidiu testá-los. Falou duramente através do intérprete: De onde vocês vêm? Da terra de Canaã, meu senhor, responderam, ainda prostrados. Viemos comprar alimento. Vocês são espiões, acusou José. Vieram ver as partes desprotegidas da nossa terra. Não, meu senhor, protestaram, aterrorizados. Seus servos vieram apenas para comprar alimento. Somos 12 irmãos, filhos de um mesmo homem na terra de Canaã. O mais novo está com nosso pai, e um não existe mais. Ao ouvir sobre Benjamim e sobre seu pai ainda vivo, José teve que se controlar para não revelar sua identidade ali mesmo. Mas continuou o teste. Mandou prendê-los por 3 dias. Depois, disse que apenas um ficaria preso, Simeão, enquanto os outros voltavam com o alimento, mas deveriam trazer o irmão mais novo para provar que não eram espiões. Enquanto discutiam entre si em hebraico, achando que José não entendia, disseram: Certamente somos culpados pelo que fizemos a nosso irmão. Vimos sua angústia quando nos implorava, mas não o ouvimos. Por isso veio sobre nós esta aflição. Rúben respondeu: Eu não disse a vocês que não pecassem contra o menino. Mas não me ouviram. Agora somos chamados a prestar contas por seu sangue. José teve que se virar e sair, pois as lágrimas encheram seus olhos e não podia mais se conter. Depois de recuperar a compostura, voltou e mandou encher os sacos deles com trigo, e secretamente devolveu o dinheiro de cada um, colocando-o dentro dos sacos. Voltaram a Canaã e contaram a Jacó tudo o que havia acontecido. Quando descobriram o dinheiro nos sacos, todos tremeram de medo. Jacó se lamentou: Vocês me deixam sem filhos.
José não existe mais, Simeão não está aqui, e agora querem levar Benjamim. Mas a fome continuava. Finalmente, não havia mais escolha. Jacó, com o coração pesado, permitiu que Benjamim fosse. Quando retornaram ao Egito, desta vez com Benjamim, José preparou um banquete em sua casa. Os irmãos estavam confusos e amedrontados, porque o governador do Egito os tratava com tanta honra. Durante o banquete, José perguntou sobre o pai deles. Ele ainda vive? Está bem. Sim, nosso pai ainda vive e está bem, responderam, curvando-se respeitosamente. José olhou para Benjamim, seu irmão de sangue, filho da mesma mãe, agora um homem adulto. Suas emoções quase o dominaram. Deus seja gracioso contigo, meu filho, disse, e teve que sair rapidamente do salão, pois chorava sem controle. José os testou mais uma vez. Mandou encher seus sacos com alimento, devolver o dinheiro novamente e colocar sua taça de prata no saco de Benjamim. Quando eles partiram na manhã seguinte, José mandou seus guardas persegui-los e acusá-los de roubo. Quando a taça foi encontrada no saco de Benjamim, os irmãos rasgaram suas vestes em desespero. Foram trazidos de volta. Judá, o mesmo que havia sugerido vender José, caiu aos pés do governador e fez uma súplica apaixonada. Contou sobre o pai idoso que amava Benjamim acima de tudo, sobre como já havia perdido um filho, sobre como morreria se perdesse este também. E ofereceu: deixe que eu fique como escravo no lugar do rapaz. Mas deixe o rapaz voltar com seus irmãos. Era o momento que José esperava. Seus irmãos haviam mudado. Aqueles homens que venderam um irmão agora estavam dispostos a sacrificar tudo pelo outro. Parte 11. A revelação. José não conseguia mais se conter. Façam sair todos daqui, ordenou em egípcio. Todos os atendentes, guardas e servos saíram rapidamente, deixando José sozinho com seus irmãos. Então José chorou. Chorou tão alto que até os egípcios do lado de fora da sala podiam ouvir. Em hebraico, a língua de sua infância, a língua que não falava há anos, José disse: Eu sou José. Os irmãos ficaram mudos de terror. Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. O silêncio era ensurdecedor. Os irmãos recuaram, pálidos, tremendo. Aqui estava o homem que haviam traído, agora com poder absoluto sobre suas vidas. Certamente ele se vingaria. Mas José se aproximou deles, lágrimas correndo por seu rosto. Aproximem-se de mim, por favor, disse gentilmente. Quando eles se aproximaram hesitantes, José continuou: Eu sou José, vosso irmão. Mas agora não se entristeçam nem se irritem consigo mesmos por terem me vendido para cá. Foi para preservar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e ainda haverá 5 anos sem plantio nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês para preservar um remanescente na terra e salvar suas vidas por um grande livramento. Portanto, não foram vocês que me enviaram para cá, mas Deus. Então José abraçou Benjamim e chorou sobre ele. Abraçou cada um de seus irmãos. E eles choraram juntos, lágrimas de arrependimento, lágrimas de perdão, lágrimas de reconciliação. José disse: Apressem-se. Voltem a meu pai e digam-lhe: Assim diz teu filho José: Deus me fez senhor de todo o Egito. Desce para cá sem demora. Morarás na terra de Gósen, próximo a mim, tu, teus filhos, os filhos de teus filhos, teus rebanhos e tudo o que tens. Ali te sustentarei durante os 5 anos de fome que ainda virão, para que não empobreças, nem tu, nem tua casa, nem tudo o que tens. Faraó, ao saber que os irmãos de José haviam chegado, ficou alegre. Diga a seus irmãos, ordenou Faraó a José, para trazerem seu pai e suas famílias. Darei a eles o melhor da terra do Egito e comerão da fartura da terra. E assim, Jacó, o velho patriarca que chorou seu filho como morto, recebeu a notícia mais extraordinária: José ainda vive. Ele é governador de toda a terra do Egito. No início, seu coração desfaleceu, pois não podia acreditar. Mas quando viram as carruagens que José havia enviado para buscá-lo, o espírito de Jacó reviveu. Basta! Meu filho José ainda está vivo. Irei vê-lo antes de morrer. A jornada foi feita. 70 pessoas da família de Jacó desceram ao Egito. Quando José soube que seu pai se aproximava, preparou sua carruagem e foi ao encontro dele na região de Gósen.
Quando se viram, José lançou-se aos braços de seu pai e chorou sobre seu pescoço por muito tempo. Jacó disse a José: Agora posso morrer, já que vi teu rosto e sei que ainda vives. José estabeleceu sua família nas melhores terras do Egito. Durante os anos de fome, ele sustentou não apenas toda a sua família, mas também as nações vizinhas. Milhares de vidas foram salvas por causa da obediência, integridade e sabedoria daquele jovem que recusou se amargurar, que permaneceu fiel mesmo quando tudo parecia perdido. Anos depois, quando Jacó estava morrendo, abençoou José dizendo: O Deus que me tem pastoreado durante toda a minha vida até hoje, o anjo que me tem redimido de todo mal, abençoe estes rapazes. E profetizou grandes coisas sobre os filhos de José. Mesmo depois que Jacó morreu, os irmãos ainda temiam que José se vingasse. Mas José lhes disse com lágrimas: Não temais. Estou eu no lugar de Deus. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para realizar o que hoje se vê, isto é, conservar muita gente com vida. Agora, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos. E os consolou, falando ao coração deles. José viveu 110 anos. Viu seus filhos e os filhos de seus filhos. Antes de morrer, disse a seus irmãos: Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. Reflexão final. A história de José nos ensina verdades profundas que ecoam através dos milênios. Ensina que a traição humana não pode frustrar o propósito divino. Que o poço mais profundo pode ser o caminho para o palácio mais alto. Que a fidelidade em tempos obscuros prepara o caráter para tempos de glória. José poderia ter se tornado amargo quando foi traído pelos irmãos. Poderia ter desistido quando foi vendido como escravo. Poderia ter perdido a fé quando foi falsamente acusado e preso. Poderia ter se vingado quando teve poder sobre aqueles que o feriram. Mas em cada encruzilhada, José escolheu a fidelidade. Escolheu a integridade. Escolheu confiar que Deus tinha um plano maior, mesmo quando esse plano passava por vales sombrios. E no final, José pôde dizer com verdade: Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Porque quando Deus tem um plano, nenhum poço é profundo demais. Nenhuma traição é forte demais. Nenhuma acusação falsa é poderosa demais. Nenhuma prisão é longa demais. E nenhum sonho dado por Deus deixará de se cumprir. Do poço ao palácio. Da prisão ao trono. Da túnica manchada de sangue às vestes de governador. Esta é a história de José. E é um testemunho eterno de que Deus escreve reto por linhas tortas e transforma as maiores tragédias nos maiores triunfos.